Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Robespierre, seguindo essa linha de raciocínio, trazendo para a atualidade, como era o tema da contra-revolução abordado pelo Marcuse? Então, Marcuse é um dos primeiros autores, né, inclusive o Paulo Arantes que menciona isso, a pensar a questão da contra-revolução como algo preventivo, né? Então ele fala em termos assim, uma contra-revolução preventiva. O que significa isso? Dizer que não há necessidade de haver uma revolução para haver um processo de contra-revolução. Porque geralmente quando se fala em contra-revolução, se pensa assim, mas cadê a revolução? Né? Aí o Marcuse vai falar, não é necessário ter a revolução. Então, a contra-revolução existe, mesmo que não exista uma revolução em andamento. Né? Ele escreveu um texto, são 33 teses, né, que ele diz que depois da derrota do nazifascismo, que foi a final da Segunda Guerra, ele diz assim que o mundo iria se dividir em 3 grandes blocos. O bloco comunista, né, da União Soviética. Aí ele fala num bloco neofascista, e ele fala que o que sobraria de democracia seria absorvido por um desses 2 blocos. Né? Essa foi a interpretação dele nesse texto que não chegou a ser publicado na época. E, nesse sentido, a gente observa que era o começo da Guerra Fria. E a Guerra Fria é exatamente isso, esse medo de uma expectativa de uma revolução. E nós observamos isso principalmente na América Latina, que foi o que aconteceu, por exemplo, na Guatemala, em 1950, em que um candidato de esquerda, mas não exatamente revolucionário, né, chegou ao poder e foi destituído por um golpe patrocinado pelos Estados Unidos. A mesma coisa no Brasil, em 64, e depois em outros países, como Chile, Argentina, etc. Não havia no Brasil, em 64, nenhuma perspectiva de revolução, mas esse medo de uma possibilidade gerou essa contra-revolução. Né? A mesma coisa eu posso dizer hoje, né, que diversos grupos ligados ao presidente têm esse discurso, e mesmo lá nos Estados Unidos, né, de achar que existe uma revolução em andamento, então nós temos que acabar com os comunistas, acabar com os socialistas, etc. Só que isso não existe, de fato, né, um processo de revolução. Né? Então, a contra-revolução ela se coloca nesse sentido assim, de impedir, né, qualquer possibilidade de libertação, de emancipação. E essa questão de emancipação, desde os anos 60, se coloca do ponto de vista de grupos considerados minoritários dentro da sociedade, minoritários nesse sentido de que eles não têm o poder de lutarem e conseguirem direitos e reconhecimento, né, na expressão lá do Honneth, ou seja, as mulheres, né, os negros, entre diversos outros grupos, né, grupos religiosos minoritários, né, muçulmanos, por exemplo, que querem os LGBTs, né, ou LGBTQI, né, e mais. Eu gostei do mais porque não precisa falar tudo abecedado, né? Mas são grupos que exigem reconhecimento, exigem seus direitos.
E aqueles que estão no poder ou que se acham no poder ou se acham ameaçados, então existe uma luta entre aqueles que têm supostos privilégios contra aqueles que querem direitos, né? Eles entendem isso como se fosse uma revolução, então querem impedir que esses obtenham seus direitos, né? Obtenham o seu reconhecimento dentro da sociedade. Então, a Robespierre, contra-revolução passa assim. tá bom. E você vê dialética entre contenção e libertação na sociedade de consumo, dentro dessa perspectiva? Então, o Marcuse ele vai chamar essa sociedade de consumo como sociedade unidimensional. Uhum. Uma sociedade que tem uma única dimensão em que a liberdade ela aparece como falsa, ou seja, há uma falsa realização de liberdade que para os indivíduos ela é sentida como verdadeira. Né? Os indivíduos acreditam nela como sendo algo legítimo. Mas, do ponto de vista universal, global, ela não é real. Assim, por exemplo, no início do século XX, ao final do século XIX, os trabalhadores passaram a integrar esse mercado de consumo, adquirindo cada vez mais mercadorias. Adquirir mercadorias significa, aparentemente, ter os mesmos direitos que os outros que já adquiriam essas mercadorias. Né? Então, se você tem uma sociedade, por exemplo, em que boa parte tem celular, quando você adquire um celular, você parece que você está realizando seu direito de liberdade e se sentir integrado aos demais, né? Porque você já não estaria mais de fora, né? Então, esse consumo de mercadorias, inclusive exagerado, porque nós temos uma enorme produção de mercadorias diferentes e diversificadas, né? Colocam o indivíduo cada vez mais atrelado a um sistema de dominação e exploração do ponto de vista econômico. Se for pensar o que os trabalhadores pensam, porque a ideia é assim, se você trabalhar bastante, você vai conseguir comprar aquilo que você deseja. E o que você deseja, eles usam essa palavra, sonho, vai realizar seus sonhos. Comprar um carro, comprar uma casa, viajar, né? Então, acaba criando esse sentimento, né, de interação, né? Por outro lado, a gente observa isso, né, que aqueles que já têm um pouco maior capacidade de consumo se consideram superiores. E isso é um problema, assim, que aconteceu principalmente na época do Lula e da Dilma, em que boa parte da população de mais baixa renda começaram a ter uma renda melhor e passaram a consumir mais. Aqueles que já tinham uma renda mais consolidada passaram a se sentir ameaçados, né? Por exemplo, criticando qualquer um de poder pegar avião. Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações.